Quando Jesus vai voltar, a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar o seu povo e proclamar o juízo sobre o mundo iníquo. Porém, a Bíblia não diz exatamente quando Jesus vai voltar. Na verdade, o texto bíblico se concentra principalmente em informar os objetivos da volta de Jesus, e ensinar os cristãos acerca de como eles devem esperar por esse momento. Também é fato que muita gente não acredita que Jesus voltará. Conforme o tempo vai passando, parece que a incredulidade da humanidade vai aumentando cada vez mais. A questão é que pecado gera pecado, e quanto mais endurecido estiver o coração do homem para as coisas de Deus, mais Deus o entrega à sua própria miséria. Cf. Romanos 1:21 da manhã menos 24. É por isso que nos momentos finais que precederão a volta de Jesus o mundo estará vivendo imerso numa grande apostasia. Mas não se engane, no momento mais agudo da descrença, quando os incrédulos menos esperarem, Jesus vai voltar. Por isso o apóstolo Pedro escreve que nos últimos dias será cada vez mais frequente o aparecimento de pessoas escarnecedoras que questionarão, onde está a promessa de que Jesus voltará. 2 Pedro 3:4. Mas essas pessoas são semelhantes aos incrédulos que viverão no tempo do dilúvio como se o juízo de Deus nunca fosse chegar. Mas assim como na antiguidade o dilúvio veio e trouxe o juízo de Deus sobre o mundo, no tempo determinado por Deus também Jesus voltará vitorioso trazendo paz e alegria aos redimidos e juízo aos ímpios. Mateus 6:37-39. Aqui alguém pode perguntar quando será esse tempo determinado por Deus. Sobre isso Pedro nos lembra de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Mas Deus é fiel à sua palavra, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro 3:8-9. Demore o tempo que for, Jesus voltará. O que acontecerá antes de Jesus voltar? A palavra de Deus adverte que o dia em que Jesus voltará será precedido por alguns eventos. Entre esses sinais do fim dos tempos, podemos citar: aparecimento de falsos cristos. Muitas pessoas aparecerão dizendo ser o próprio Cristo ou falando em nome de Cristo. Mas o Senhor Jesus alerta que não devemos dar crédito a essas pessoas. Mateus 6:23. Aparecimento de falsos profetas. Os falsos profetas são um problema bem conhecido durante toda a história do cristianismo. Mas nos últimos dias haverá uma intensificação no surgimento dessas pessoas fraudulentas. Inclusive, elas serão tão persuasivas que, se fosse possível, conseguiriam enganar até os escolhidos. Marcos 1:22 da tarde. Mas a boa notícia é que isso não será possível, pois é Deus quem preserva o seu povo. 1 Coríntios 1:8. Os seguidores de Cristo serão perseguidos. Os cristãos sempre foram perseguidos, mas nos últimos dias a perseguição contra a igreja aumentará, seja ela de ordem física ou moral, declara ou velada. Guerras, desastres naturais, fome e pestes. A história da humanidade é marcada por inúmeros conflitos, desastres naturais, situações de miséria e grandes epidemias. Mas quanto mais próximo estiver o dia em que Jesus voltará, mais frequentes serão esses acontecimentos. Ao longo dos tempos muitas pessoas já tentaram estabelecer uma data para a volta de Cristo, mas todas elas falharam. Então, se desejamos obter informações realmente seguras sobre a vinda de Jesus, precisamos recorrer diretamente à Bíblia, que é a palavra de Deus poderosa, infalível e inerrante. Como Jesus vai voltar? A Bíblia traz algumas informações importantes sobre como será o dia em que Jesus voltará. Em primeiro lugar, o mundo incrédulo estará se deleitando em sua falsa expectativa de paz e segurança. O apóstolo Paulo explica que no dia em que Jesus voltará sobrevirá aos incrédulos repentina destruição. Inclusive, ele usa as dores de parto como figura desse momento. 1 Tessalonicenses 5:3. Em segundo lugar, ninguém poderá escapar das implicações do dia em que Jesus vai voltar. 1 Tessalonicenses 5:3. Muitos tentarão se esconder ou inutilmente desejar a morte para fugir da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:14-17. Em terceiro lugar, Jesus voltará de forma repentina. Isso significa que o dia que Jesus vai voltar, surpreenderá muitas pessoas. Nesse sentido, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão à noite. Mas aqui é importante entender que embora os crentes não saibam a data em que Jesus voltará, eles não serão surpreendidos por sua vinda. Os verdadeiros cristãos não estão nas trevas, mas são filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5:1-5. Eles vivem cada segundo de suas vidas tendo a certeza de que Jesus voltará, e aguardando diligentemente esse dia. Em quarto lugar, o dia em que Jesus voltará será inconfundível. A Bíblia diz que o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Lucas 5:24 da tarde. Assim como é impossível esconder um forte relâmpago, também será impossível esconder o retorno de Cristo. Não haverá ambiguidade no dia em que Jesus voltará. Em quinto lugar, no dia que Jesus voltará o anticristo será destruído.
O apóstolo Paulo fala que esse homem iníquo, o filho da perdição, o grande regente humano do sistema anticristão, será destruído e aniquilado pelo sopro da boca do Senhor e pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Implicações da verdade de que Jesus voltará. A Bíblia diz que Jesus voltará e quando isso acontecer o mundo jamais será o mesmo. Isso porque nesse dia Cristo reunirá o seu povo escolhido e também anunciará o juízo de Deus. As Escrituras ensinam que quando Jesus voltar os crentes que já morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis e glorificados. 1 Coríntios 3:52 da tarde -54, 1 Tessalonicenses 4:13 da manhã -17. Mas assim como alguns ressuscitarão para a bem-aventurança eterna, muitos outros ressuscitarão para a perdição eterna. Cf. Daniel 12:2. Sim, o dia em que Jesus vai voltar será também o dia da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3:7. Além disso, conforme o apóstolo Pedro ensina, no dia em que Jesus voltará, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. 2 Pedro 3:10 da manhã. É verdade que existem diferentes interpretações entre os cristãos sobre como será o dia em que Jesus voltará. Inclusive, alguns dividem esse evento em diferentes etapas e afirmam que primeiro Jesus vai voltar de forma secreta e só depois é que ele voltará de forma visível a todos. Essas questões, no entanto, são de importância secundária e não devem jamais dividir a Igreja do Senhor. O importante é que todo cristão verdadeiro concorda que Jesus voltará assim como prometido na palavra de Deus. Como exatamente isso acontecerá, é algo que pertence ao Senhor. O que de fato precisamos é nos ocupar de aguardar de forma apropriada a vinda do Senhor Jesus. Enquanto esperamos por esse dia, a Bíblia nos instrui a ser santos, piedosos, irrepreensíveis em paz e comprometidos em crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:11 da manhã -18. Então que estejamos sempre vigilantes e preparados, pois Jesus voltará.